Fala, turminha do primeiro ano médio, Colégio Curso Universo. Vamos então para a nossa continuação da nossa videoaula, falando de Mesopotâmia. Eu vou dar uma revisão do que nós vimos aqui na aula passada, tá bom? Vou passando aqui os slides que nós vimos na aula passada. Então, vamos lá, se concentra, caneta, caderno, tudo na mão aí, vamos mandar ver. Vamos lá, falamos sobre a Mesopotâmia. Eu falei na aula passada para vocês sobre a questão da crescente fértil, o que era crescente fértil, a região da Mesopotâmia, que acontece entre a região do Iraque e do Kuwait, tá bem? E eu fiz algumas comparações com o Egito, então teve toda aquela questão da comparação com o Egito, tá? Vimos aí sobre a questão da crescente fértil, comparação com o Egito, com as cheias do Nilo. Então, o que eram semelhantes eram cheias irregulares, diferente do rio Nilo, do Egito, não possuía proteção natural, como o Egito existia, várias interrupções do governo diferentes dominaram, sociedade belicosa, né? Ou seja, cheias regulares, porque o rio Nilo tinha cheias regulares. Então aqui, tanto o rio Eufrates como o rio Tigre, eles sofriam com essa questão de cheias desastrosas. Não possuía proteção natural. Eu disse para vocês que o Egito, ele estava ali, eu vou ficar aqui porque quando eu venho, eu atrapalho a luz. Então o Egito, ele é um oásis, né, porque tem várias dunas de areia e o rio bem aqui. Então, ou seja, isso aqui servia como proteção natural contra os invasores. Várias interrupções diferentes, porque aqui nós tivemos vários impérios diferentes que dominaram a Mesopotâmia, né, como o Império Acadiano, os Cassitas, os Hititas, os Assírios, né, e depois os Persas. Então, ou seja, a gente tem aqui várias interrupções. No Egito também teve, mas aqui foi muito mais. Sociedade belicosa, ou seja, era a sociedade muito mais preparada para a guerra, enquanto os egípcios preferiam viver no processo de paz, eles já eram muito mais aguerridos, tá? Vamos lá então. Não se preocupavam com a vida além do túmulo, que isso a gente explica um pouquinho mais na frente também, que eu já disse para vocês, lá na frente eu explico, onde eles, não vou agora, vocês lembrarem, depois lá eu pulo, lá, essa parte eu pulo. Como assim não se preocupavam com a vida além do túmulo? Ou seja, eles não construíam grandes templos, não tinham cuidado com os mortos, não construíam pirâmides colossais, as pessoas elas eram enterradas assim nas casas mesmo avulso, às vezes com alguns pertences pessoais deles, e pronto. O que existia, a vida além do túmulo era o Sheol, onde a alma ficava ali naquele vale escuro, perambulando ali por uma ou duas gerações, depois aquilo acabava pronto. Então, eles não acreditavam numa vida que compensaria as mazelas dessa vida aqui. Então, ou seja, eles viviam o aqui e o agora, não viviam para uma vida futura, diferente do Egito, que toda a vida do Egito foi baseada na questão religiosa. Não avançaram no monoteísmo. Nós sabemos que o Egito ele chegou no período, depois eu vou dar uma aula sobre o Egito para vocês. Os egípcios eles chegaram a evoluir para o monoteísmo, pelo menos passou por uma fase. Eles já não, eles só viveram o período do politeísmo mesmo. Medo das divindades, as divindades elas não ministravam bênçãos, tá bom? E nem faziam nenhuma compensação com a vida após a morte. Nem iria lhe dar uma vida melhor se você tivesse uma conduta boa aqui. A questão de conduta, a questão de religião era outra coisa. Medo da divindade, porque eles tinham medo que as divindades elas não dessem boas colheitas, ou não dessem umas boas cheias para o rio, ou dessem cheias desastrosas. E aí eles tinham medo dessas divindades. Não adoravam as divindades por amor, mas sim pelo medo. E essas divindades elas não estavam bem, não tinha essa coisa de chamar de pai, como nós chamamos nosso Deus, né? Nosso pai, isso não existia lá. A arte mais violenta e menos pessoal, que isso aqui eu já expliquei anteriormente, né? A arte deles era sempre voltada para a questão da guerra, da luta, da valentia. Coisa que no Egito eles colocavam o dia do cotidiano, colocavam a colheita, colocavam guerras também, colocavam cenas do dia a dia, colocavam uma série de coisas da vida pessoal, coisas que os mesopotâmicos pouco faziam. Isso aqui eu só estou revisando de uma aula que eu já tinha dado antes para vocês, tá? Vamos lá então. Aqui a gente vê progredir na teoria da ética e da justiça, do conceito de justiça, porque existia um código de leis, existiam leis e normas, né? Eles evoluíram. Ambas as sociedades elas eram escravistas, trabalhavam com a questão da escravidão, embora a escravidão não era tão importante na Mesopotâmia, não era tão importante na Mesopotâmia, porque existiam os rendeiros, existiam os camponeses, existiam os servos, que praticamente nada possuíam, somente trabalhavam para os outros, para a nobreza, né? Não tinha praticamente nada ali. Ambas tiveram sacerdotes opressores, né? Esses sacerdotes que tinham conhecimento das cheias, de tudo, acabavam se concentrando
todo o saber ali em suas mãos, e isso fazia com que eles monopolizassem toda a civilização. Ambas tiveram problema de irrigação e fronteiras de terras, por causa de invasões, e tiveram problema de irrigação, progrediram na ciência e sobretudo na matemática. Eu coloco a imagem aqui do zigurate, né? Eu já tinha explicado isso para vocês, por isso que eu estou falando um pouco rápido. Estou só revisando. Colocar esse zigurate, eu coloquei esse zigurate porque para construir esse prédio de tijolos, né, teria que ter um conhecimento matemático muito bom para ficar durando até os nossos dias. Então, a matemática principalmente, sobretudo, aqui é uma prova de como eles se destacaram, tá bem? Então, é dessa forma. Vamos lá, então, o que a gente tinha falado. Vamos falar agora do patese. Pronto, os sumérios, né, eles falavam um idioma, que eu disse para vocês, não conhecido por ninguém hoje em dia, não se sabe exatamente a origem deles, e eles viviam praticamente numa civilização formada de cidades-estados, que eu me lembro que até na aula eu coloquei um parênteses aqui, coloquei uma frouxa confederação de cidades-estados. O que eram essas cidades-estados? Eram cidades que se autogovernavam, era como se fosse um país, mas cada cidade tinha sua autonomia. E essa frouxa confederação de cidades-estados foi o que facilitou as invasões de outros povos. Outros povos acabaram invadindo e essa frouxa confederação ajudou bastante, tá bem? Então, quando eu tinha para cá essas várias cidades-estados, né? E eles só se uniam no mesmo período de guerra. Quando eu tinha que guerrear com algum inimigo, aí sim eles se uniram. Né? Esse patese era líder de cada cidade-estado. Esses pateses aqui eram líderes de cada cidade-estado. Eles chegaram a ter dominaram outras cidades-estados e formaram seus pequenos reinos. Também tinham poderes ali como se fosse o rei. Então, cada cidade-estado na Mesopotâmia, na Suméria, era um patese. Você não pode esquecer disso, tá bom? Então, o sistema econômico na Terra nunca foi uma propriedade exclusiva do rei. Então, você pode ver que o rei ele não dominava as terras, mas as terras estavam nas mãos de uma nobreza, de grandes aristocratas. O comércio e indústrias não eram um monopólio do governo também. O governo aqui na Suméria, eles não governavam o monopólio, não controlavam essas questões da indústria e do comércio, deixavam as pessoas comercializarem por si próprias. As massas populares tinham pouca coisa que pudesse ser considerado seus, né? O povo realmente sofria bastante, tá? Com essa situação. Então, as massas populares tinham pouco, até porque as terras estavam concentradas nas mãos de aristocratas. Não era exclusivamente do Estado, mas de aristocratas. Isso aqui eu já tinha explicado para vocês. Vamos lá, então. Pronto. Muitos eram servos, pagavam altas taxas, forçados a trabalhar em obras públicas. A escravidão não era uma instituição tão importante. Então, o primeiro que estava no topo da economia na Suméria era a agricultura, como praticamente toda a civilização antiga. O que tinha mais importante era a agricultura, tá, gente? Claro que em Roma tinha a importância das guerras e dos escravos, mas os escravos também trabalhavam tanto dentro das casas, mas a questão da agricultura, que era o que sustentava toda a população na Idade Antiga. Hoje a agricultura tem sua importância, claro que tem, mas nós temos outros meios também. Tá? Mas aqui era mais a questão da agricultura mesmo, nas civilizações antigas. Aqui a gente vê o comércio vinha em segundo lugar, tá bom? O intercâmbio em todas as áreas vizinhas, troca de metais e de madeiras provenientes do norte, do oeste, produtos agrícolas e objetos manufaturados. Aqui eu mostro a imagem de um recibo sumério, porque olha que engraçado o recibo deles. Né? E ele tinha lacrado, e era lacrado também, tá bom? Vinha no tipo de uma caixinha, feita aí com argila e o recibo em escritas cuneiformes aí. Vamos lá então. A mais notável realização dos sumérios foi o seu sistema jurídico. Aqui, gente, ó, uma escrita cuneiforme, escrita em forma de cunha, que foi desenvolvida aproximadamente no ano 3.300 a 4.000 a.C., a primeira forma de escrita que existiu na história, escrita cuneiforme, escrita em forma de cunha. E aqui a gente vê também, pessoal, eu estou falando um pouco rápido, porque isso eu já falei, tá? Mas mesmo assim eu estou reexplicando tudo de novo. Então, o mais notável foi o sistema jurídico, né? Só que esse sistema jurídico ele era semi-privativo. Como assim semi-privativo? Eu não estou dizendo que privativo porque, se a gente for pegar na época, por exemplo, de Jesus, nós vamos ver que certa vez Jesus estava sentado e chegaram um monte de pessoas e falaram, mestre, né? Vou pegar aqui, mestre, essa moça ela foi pega em flagrante de adultério. A lei de Moisés, ela diz que se ela for pega em flagrante de adultério, nós temos que apedrejá-la. O que o senhor diz? Aí ele falou, né? Se alguém de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, note que era o povo fazendo justiça. Não foi ali nenhum oficial do Estado, não foi ali nenhum governador, nenhum rei, nenhum semi-rei, absolutamente nada. Era o povo aplicando a justiça.
Na Suméria também não era diferente. Então a aplicabilidade da justiça era uma coisa sempre privativa. Era entre o queixoso, embora tenha um queixo grande, era aqueles que os reclamantes, né, e o agressor. Então ali mesmo ele pegava as testemunhas e fazia-se ali a justiça. Então não era o Estado em si que aplicava a justiça. Então por isso que eu coloquei justiça sempre privativa. Desigualdade perante a lei. Ora, a população era dividida em aristocratas, cidadãos comuns, servos e escravos. Por exemplo, um crime cometido pelo aristocrata contra o servo, a pena ia ser bem maior. Mas da mesma forma, se o servo tivesse cometido um crime contra aristocratas, ia ser também muito maior. Mas se o servo cometesse um crime contra o servo, era a mesma coisa. Ou se um aristocrata cometesse contra o aristocrata, era a mesma coisa, um cidadão comum, enfim. Então, ou seja, era desiguais, as leis não eram iguais. Um crime para alguém que tinha mais conhecimento, mais sabedoria, entre aspas, o crime era bem maior. A punição era bem maior. Mas isso aí era um caráter semi-privativo. Bem, vamos lá então. Vamos lá, tem muita coisa para a gente ver ainda. Distinção insuficiente entre homicídio acidental e o intencional. Então, distinção insuficiente porque cometeu o crime, sendo acidental ou não, você iria pagar. Você acabava pagando aí por esse crime, sendo acidental ou não. Então, tinha uma distinção insuficiente. Embora a pena não era exatamente igual, mas ele tinha dificuldade em fazer essa distinção entre um crime intencional e um acidental. É claro que se de repente você está dirigindo, alguém entrou na sua frente, claro que você não dirige ainda, você é de menor, mas você entrou na frente, a pessoa se atravessou na frente e você bateu, você matou uma pessoa, tá bom? Você deixou de cometer ali um homicídio, sim, criminoso, não. Né? Então eles tinham essa dificuldade. O homicídio, sim, que você acabou, mesmo você mata a pessoa matou por legítima defesa, você não, né? Isso não acontece com você. A pessoa matou por legítima defesa. Homicida, sim. Criminoso, não. Porque ele teve que, foi uma questão que ele teve que fazer pela legítima defesa. Os sumérios tinham essa dificuldade. Tá bem? Então, distinção insuficiente. Então, a distinção era bem insuficiente. Religião, como eu já falei anteriormente, não conseguiu desenvolver uma religião de alta espiritualidade, ou seja, a religião não estava ligada à ética, tá bom? Que a pessoa vivia do jeito que achava que deveria viver. É claro que existiam os seus costumes, suas tradições, mas não era por conta de uma religião. Nós vemos hoje que muita gente faz o que é certo por conta da religião, porque se não fosse religião, fazia tudo o que era errado. E tem gente que, independente de religião, sempre faz o que é certo. Mas a maioria das civilizações, elas são norteadas pela religião. Aqui não era bem assim. Bom, as pessoas elas faziam o que era certo de acordo com os seus preceitos. A religião era uma outra coisa, como eu já falei para vocês. Politeístas, e não existia uma vida além do túmulo, a não ser o Sheol, que eu já falei para vocês que a pessoa ficava ali aproximadamente 1 ou 2 gerações perambulando a alma e depois ia embora. Então acabava a vida por ali. Aqui a gente vê, né? Os sumérios não dispensavam cuidado particular ao corpo dos mortos, que eu já falei para vocês que eles eram enterrados nas casas mesmos. Né? Não praticavam a mumificação, porque eles não acreditavam que no Egito, por exemplo, praticava-se a mumificação, que os egípcios acreditavam que o espírito precisava daquele corpo para viver uma vida eterna. Aqui não. Então, para que vai mumificar se não precisa daquele corpo para nada? Então, ali morreu. Não se construiu túmulos complicados, os deuses não eram superiores, né? Apenas eram imortais e não superiores. Tá bom, pessoal? Tá dando para entender? Tá? Vamos lá, então. Vamos prosseguir. Aqui, gente, o Império Acádio foi o primeiro grande império militar da Mesopotâmia, né? Que foi fundado aí por Sargão. Eles adotaram a escrita cuneiforme, que era a escrita já dos Sumérios. Os Sumérios eles foram dominados pelo Império Acadiano. Desenvolveram um calendário lunar de 12 meses. Após a morte de Sargão I, por volta de 2200 a.C., foram dominados pelos amoritas, né? Os amorreus. Então eles dominaram os Sumérios, mas depois eles acabaram, após a morte de Sargão I, ele foi dominado pelos amorreus. Tá bem? Então, você pode aí pausar aí seu videozinho e copiar essa parte aí que está aqui no quadro, tá bom? Primeiro ano médio. Então, a gente vê aqui, primeiro ano médio, Colégio de Curso Universo. Vamos prestar atenção aqui. A Babilônia, a capital do Império. Por volta de 1900 a.C., os amoritas ocuparam a cidade-estado da Babilônia, transformando-a na sede de um grande império, o primeiro Império Babilônico. Possuiu pouca cultura própria. Então, ou seja, aqui estão os portais, né, do primeiro Império Babilônico. Existiram 2 impérios babilônicos. Existia esse primeiro,
Tá bem? O primeiro Império Babilônico, onde o rei mais importante aqui foi o rei Hammurabi, que construiu o primeiro código de leis escritas, ou chamada a Lei do Talião, olho por olho, dente por dente, tá bom? Então, embora foi uma revisão também de Sumérios, agora é uma lei bem mais firme, que nós vamos ver lá na frente. Então, ou seja, transformou na sede de um grande império, o primeiro Império Babilônico, possuía pouca cultura própria. Por quê? Porque eles adotaram muito mais do que os sumérios existiam, do que os sumérios faziam. Então, eles adotaram praticamente muita coisa dos sumérios, e a cultura era muito parecida com a dos sumérios. Claro que existiam diferenças, mas aqui, como eu coloquei, ó, possuíam uma pouca cultura deles mesmos, tá bem? Então, vou dar espaço para você. Pausa e copia, e vamos aqui ver, né? Então, vamos lá, que seja. Aqui, gente, no primeiro Império Babilônico, por que eu coloquei essa imagem aqui? Porque os deuses, os reis, eles começaram a alegar ser os próprios deuses. Diziam ser os deuses, ou pelo menos alegavam ser os próprios deuses. A religião já começa a mudar um pouquinho aqui, tá bem? Porque os imperadores, eles começaram a alegar-se ser descendentes dos deuses, ou os próprios deuses, ou filho de um deus, alguma coisa relacionada ao deus. Por que eles falavam isso? Porque eles não queriam ser questionados nas suas decisões, por isso que alegavam ser, né? Aí aqui a gente vem, né? Tributação régia, aí já coloca o serviço militar obrigatório, aumentou a severidade das penas, né? Construções de reservatórios de água e canais de irrigação, o Código de Hammurabi, Lei do Talião, olho por olho, dente por dente. Aqui não, gente, aqui já aumentou bastante a questão das penas. Agora, o Estado não era mais as pessoas que se dedicavam à lei. Agora o Estado ele começou a se organizar e o próprio Estado aplicava a lei. A questão do olho por olho, dente por dente, agora começou a ser bem mais rígidas do que como era com os sumérios. Os sumérios não tinham esse código de leis escritas, até porque, como eu disse, a lei ela era semi-privativa. Eram as pessoas que aplicavam as leis de acordo com seus costumes, ideias e tradições. Aqui já não, o Estado ele começa a tomar conta e o próprio Estado começa agora a ditar o que é certo e o que é errado. Então, tributação régia, serviço militar passa obrigatório, aumentou a severidade das penas, eles aumentaram a severidade das penas justamente para deixar como exemplo para que as pessoas não cometessem novamente o crime, construção de reservatórios de água, canais de irrigação, e criou o Código de Hammurabi, o primeiro código de leis escritas. Então, do primeiro Império Babilônico, o rei mais importante foi Hammurabi. Dá um espaço aqui, um tempo para você pausar e copiar. Pronto, aqui, ó. Não existia livre concorrência. Agora, como os sumérios, como nós vimos, o rei não se intrometia muito nessa questão aí da comercialização, não se intrometia nessa questão da comercialização, deixava cada um por si. Agora, aqui não existia mais livre concorrência. O Estado ele controlava agora o comércio aqui no primeiro Império Babilônico. A negociação, isso aqui é um fato bem curioso, somente com um contrato escrito. Você não poderia fazer nenhuma venda, nenhuma compra, absolutamente nada, se você não tivesse um contrato por escrito para provar que você fez aquela negociação. A pessoa que fez algum contrato sem estar escrito ou sem ter testemunhas, essa pessoa que cometeu isso poderia morrer. Mas por que isso, professor Rafael? Porque o Estado queria tirar o que era dele, queria tirar a parte dele, queria ganhar alguma coisa nessas compras e nessas vendas. Era como se fossem os impostos deles. Então, por isso que era proibido, cometia-se um crime. Não é porque estava preocupado com o coitadinho, vai dar trabalho, porque quem roubou, quem está certo, está errado. Não. Era simplesmente porque o Estado ele queria ter o controle sobre aquilo ali e retirar a parte que, teoricamente, cabia a ele. Por isso que isso acontecia. Então, negociação, penalidade ao não cultivo de um campo. Ou seja, como existiam aqueles aristocratas que tinham grandes lavouras, enfim, se eles negligenciassem aquilo e o Estado percebesse, a pessoa poderia ser morta. Então, ou seja, era uma forma deles obrigar a trabalhar a terra. Até porque, gente, 2/3 do que produzia ia para o Estado. Então, o Estado exigia com que as pessoas trabalhassem a terra e fizessem canais de irrigação. Ó. Penalidade ao não cultivo de um campo. O campo teria que ser bem cultivado, porque o Estado queria tirar parte dele. O proprietário ou rendeiro era obrigado a com o aluguel, era obrigado a pagar com o aluguel pelo menos 2/3 de tudo que produzisse. Então, tudo que se produzia tinha que pagar 2/3, como falei para vocês aqui, para você ver como o Estado queria ter o controle sobre tudo isso durante o primeiro Império Babilônico. Tá? Então, essa era a preocupação que existia. Eu vou sair da frente para você poder copiar. Pronto, copiaram aí. Ótimo. Então, vamos lá. Tem muita coisa para te ver ainda. Aqui, gente, o épico de Gilgamesh, né? Esse épico de Gilgamesh era um conto literário da época que foi passado oralmente de um homem conta as aventuras de um homem, um jovem,
que procura a imortalidade da alma. Ele vai passando por vários lugares, várias aventuras procurando a imortalidade da alma. Vai sair um filme sobre isso daí, depois você assiste lá, tá bom? O épico ali, né, Gilgamesh, a história do homem que procura a imortalidade da alma, que foi um dos épicos mais importantes da história da Mesopotâmia. Não conta a história da Mesopotâmia, mas um épico que foi feito, né, criado pelos mesopotâmicos. O homem que procura a imortalidade da alma. Será que ele encontrou? Não. Veja o filme que você vai saber. Vamos lá então. Então, após a morte de Hammurabi, no início do século XVI a.C., a Babilônia foi conquistada pelos hititas e pelos cassitas. Eles foram dominados por esses povos, né, principalmente os cassitas, em nada contribuíram ali. Talvez a sua maior contribuição foi ter introduzido na região da Mesopotâmia o cavalo. Fora isso, não se tem muitas coisas para falar, não teve contribuição dos cassitas ali não. Mas esses cacitas, eles acabaram sendo dominados por um outro povo bem violento, que nós vamos conhecer agora. Isso aqui, ó, o Império Assírio, a grande potência militar, tá? Então, assim, aqui você já começa, eu quero que você, antes de mais nada, dê uma observada aí nessa imagem e pense aí o que essa imagem representa. Dá uma olhadinha aí, ok? Dá uma olhada, pausa aí, para você ter uma ideia do que seria isso, a grande potência militar. Então, vamos lá. Bom, gente, eu coloquei aqui para vocês entenderem, nação de guerreiros. Quanto mais conquistavam, mais necessidade sentiam de conquistar. Veja bem, gente, os assírios eram povos, como a região que eles moravam, né, eles estavam sempre perto de invasões, então eles criaram uma máquina militar muito grande e organizada, introduzindo aretés, lanças, arcos, flechas, espadas, espadas fortes, organização militar. Então, ou seja, eles criaram realmente, eram povos conhecidos pela sua crueldade, eram extremamente bárbaros, tá bem? Só que eles colocaram, quando eles dominaram ali a região onde estavam os cassitas na Mesopotâmia, eles não colocaram a sua capital na Babilônia, eles colocaram a sua capital em Nínive. E eram povos realmente perversos, ruins e eram muito temidos. E essa perversidade dos assírios, gente, não era porque, geralmente quando a gente fala de um povo perverso, a gente vê os dominados falando sobre eles. Só que aqui não foi desse jeito. Os próprios assírios, eles fizeram questão de mostrar a sua crueldade e deixar como exemplo. Eles mesmos escreviam, como por exemplo, eles cortavam de revoltosos ou prisioneiros de guerra as orelhas, o nariz, os pulsos, deixavam essas pessoas em umas gaiolas, deixavam e passavam pelas ruas para que todo mundo pudesse ver, para deixar aquela crueldade como exemplo. Esfolamento da pessoa, empalamento, a tática do empalamento foi desenvolvida pelos assírios. Então, ou seja, eles aplicavam o uso do terror para que as pessoas não se revoltassem contra eles. Eles tinham prazer na maldade e na crueldade. Aqui dá uma cena aí de crueldade dos próprios assírios. Então, não foram somente contadas pelos povos dominados, foram contadas por eles mesmos. Por isso eles eram tão temidos. Uma curiosidade para você que gosta da Bíblia, lembra de Jonas que fugiu? Pronto, o Jonas, o profeta Jonas, quando fugiu, que foi engolido por um peixe, passou 3 dias ali, era porque ele não queria pregar o evangelho para essas pessoas. Porque ele sabia que essas pessoas eram cruéis. E ele também tinha medo, tanto é que ele ficou até em depressão, porque tinha medo. E essas pessoas eram muito cruéis, mas Deus tinha mandado ele ir para Nínive, que era justamente a capital dos assírios, no qual eles eram tão temidos. Então assim, faltou explicar aqui. Quanto mais eles conquistavam, eles mais necessitavam de conquistar para proteger o que conquistou. É claro que mais cedo ou mais tarde isso não iria dar certo. Eles iam conquistando e tinha necessidade de conquistar outros povos para que esses povos não conquistassem o que ele conquistou. A sua habilidade em dominar não era tão forte em conquistar, não era tão forte em manter o que ele tinha dominado. Pronto, eles chegaram até, gente, ó, o Império Assírio foi tão grande que eles dominaram o Egito e chegaram até o Golfo Pérsico. Para vocês darem uma olhada aí. Se dá para vocês verem direitinho aí, acho que dá para vocês verem direitinho aí, né, gente? Ou o slide está torto? Não sei, mas acho que dá para ver. Deixa eu só puxar um pouquinho o projetor aqui, para você poder ver melhor. Talvez não dê... Não sei se tiver aqui, se melhorou. Pronto, acho que melhorou, né, gente? Pronto, então veja, os assírios foram conquistados depois, no século 7 a.C., as cidades assírias foram conquistadas pelos novos babilônicos. Foram dominados pelos caldeus. Depois de muito tempo, acabaram sendo dominados pelos caldeus. Aqui a gente tem, né, o Império Babilônico e a imagem do rei Nabucodonosor. Já ouviu falar dele? Isso, Nabucodonosor, aquele rei que a história prova que ele ficou louco e adoeceu,
E a Bíblia trata que, como ele não deu a glória para Deus, ele acabou aí se tornando um animal, uma espécie de lobisomem, ou sei lá o que, e vivia como os animais no campo, tá bom? Porque não deu a glória a Deus. Nabucodonosor foi o rei mais importante do segundo Império Babilônico, né? Eles queriam restaurar a glória ainda do primeiro Império Babilônico, ainda do rei Hammurabi. E ele construiu o chamado Jardim Suspenso da Babilônia, que foi aquele slide de primeiro ano médio, Colégio Curso Universo, da abertura que eu iniciei lá. Aquela lá era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, não foi encontrado, mas existem registros que existiu o Jardim Suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, o povo caldeu e o novo Império Babilônico. Eu mostro aqui para vocês. Essa fase é chamada de Neobabilônica, porque Nabucodonosor e seus seguidores restauraram a capital em Babilônia e tentaram reviver a cultura da época de Hammurabi, como eu já falei. Eles conseguiram? Claro que não. Mas muitas coisas eles conseguiram resgatar. Bem, então aí o rei Nabucodonosor, uma imagem aí representando Nabucodonosor. Vamos ver o que o segundo Império Babilônico ele fez. Reconstrução e embelezamento da Babilônia. Palácios e templos foram erguidos ou recuperados. Destruição de Jerusalém. E em 539 a.C., a cidade da Babilônia foi conquistada pelos persas. Gente, preste bem atenção aqui. Os assírios, como eu disse, eles conquistaram várias regiões, ali do Egito até o Golfo Pérsico. Os assírios, eles dominaram até o reino de Israel. Mas o pequeno reino de Judá não foi conquistado, porque houve um surto de peste nas fileiras assírias, eles não conseguiram dominar. Se você ler na Bíblia, lá ainda no Velho Testamento, você vai ver que a Bíblia retrata como um castigo do anjo do Senhor contra os assírios, porque dominaram o reino de Judá. E o reino de Israel tinha sido dominado justamente porque estavam em desobediência. Tá? Estavam em desobediência. Mas aqui, Nabucodonosor ele domina, ele destrói Israel e destrói o primeiro templo erguido pelo rei Salomão. Eles acabam destruindo o primeiro templo do rei Salomão. Ele é destruído por esse rei Nabucodonosor. E o povo de Israel, né, e de Judá, eles acabam sendo levados aí como presos, né, como cativos ali Só fui ver quantos faltam aqui da gente. Foram levados cativos, chamado cativeiro da Babilônia, que é considerado uma das causas remotas. Tá bom? As causas remotas, né, da história são, né, o cisma do Oriente, o cativeiro da Babilônia, as heresias de John Wycliffe e as heresias de John Hus. Essas são as chamadas causas remotas da história. Então a gente mostra aí o período que eles acabaram sendo presos e levados como cativeiro para a Babilônia, o reino de Israel. Eu saio da frente um pouquinho para vocês darem uma pausa aí e copiarem. E vamos lá, aqui eu mostro a próxima imagem, gente, o Jardim Suspenso da Babilônia, aqui, ó. Como seria aqui o Jardim Suspenso da Babilônia, construído por Nabucodonosor, que de fato existiu, mas não se tem fragmentos sobre isso aí, tá? Vamos ver aqui agora esta parte onde mostra a sociedade, como era a sociedade do segundo Império Babilônico. Existiam os escravos, que esses escravos se vendiam como escravos ou eram prisioneiros de guerra. Às vezes algumas pessoas não tinham como se sustentar e acabavam vendendo seus filhos ou se vendiam para que os filhos não se tornassem escravos caso eles estivessem devendo. Então, ou seja, pessoas que se vendiam para não morrer de fome. Os outros escravos eram prisioneiros de guerras e existiam também as pessoas livres na antiga Mesopotâmia, tá bom? Aqui era a sociedade. Espero que vocês copiem aí. Eu vou mostrar agora para vocês uma chamada Torre de Babel. Vamos lá então, aqui ó. No campo as pessoas se dedicavam à agricultura, à criação de gado e ao pequeno artesanato. Isso aqui já é um slide informativo, tá gente? Porque ó, dedicavam à agricultura, à criação de gado e ao pequeno artesanato. As pessoas pobres exerciam funções como carroceiro ou pastor. Era o que as pessoas que não tinham terras ou não tinham absolutamente nada, era o que eles se dedicavam, né? Aqui, gente, eu mostro também, não deixa de ser um zigurate, a chamada Torre de Babel, né? Feita aí por Neil Rhodes, tá bom? Segundo a história bíblica, tá bom? Segundo a história bíblica feita por Neil Rhodes, a Torre de Babel, período de confusão de línguas. E dizem que a Torre de Babel realmente não existiu e era um zigurate. A história diz que existiu, isso aqui era um zigurate, tá bem? Então, vamos ver aqui. E a vida nas cidades mesopotâmicas. Eles viviam, existiam artesãos, ferreiros, escribas, médicos e
soldados, entre outras funções. Então essa aqui era a vida dentro das cidades da Mesopotâmia. Lembrando que na Mesopotâmia eles acabaram sendo dominados pelos persas. E quando eles são dominados pelos persas, que isso já é uma outra história, a gente vai percebendo aí que coloca-se um fim nessa era da civilização mesopotâmia. Primeiro médio, a nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, um grande beijo, até a próxima e até mais. Tchau!